Vingadores Doomsday saiu o trailer essa semana, trazendo muitas referências, alguns segredos escondidos, porque a gente sabe que a dona Marvel adora esconder segredos nos seus trailers, desde os filmes da boa produção lá atrás. Então bora analisar e discutir algumas teorias na internet aqui nesse vídeo hoje. Por que o Doutor Destino tá tão forte? O que são as incursões? Por que os Vingadores e os X-Men estão saindo na porrada? Figurinhas já carimbadas de volta à ação? E alguns personagens que estão mostrando o que veio aqui nessa grande produção? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilha para todo mundo vir curtir Vingadores Doomsday. Partiu! E já no início do trailer a gente já tem a presença do icônico Professor Xavier. Sim, bom, algumas produções atrás eu acredito que o personagem ele não foi tão bem trabalhado. Igual naquela produção questionável do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou no universo da má vontade do roteirista, mas né, vamos deixar isso baixo. Bem, desde daquele jeito patético que ele morreu pra Wanda, sendo quebrado o pescoço dele, pelo amor de Deus, e agora ele tá de volta, e ele não ficou muito feliz em ver as incursões pela janela. O que são essas incursões? Vou tentar resumir aqui. Assim, seriam como se fossem dois planetas colidindo em um só, e essa explosão causa não só a destruição desses dois planetas, mas a destruição do multiverso no geral, do qual conhece. E essa é uma ameaça tão tensa que tem uma saga completa juntando os Illuminati nas HQs. Posso trazer um dia, porque é uma coisa muito interessante, é uma saga gigantesca. Então, vamos continuar aqui. Acaba fazendo os Illuminati tomarem uma decisão meio questionável, que é destruir um dos planetas para que o outro sobreviva e o multiverso continua seguindo. Se os planetas colidirem, vai tudo embora. Mas e aí? Qual deles vão ser destruídos? Quais dos planetas podem ser destruídos? Esse aqui é o porém. E no trailer a gente pode ver a mansão Xavier toda destruída, o professor Xavier levando a mão no rosto e vendo nesses possíveis planetas, que pode ser a imagem das incursões dos planetas, um sendo destruído pelo outro. E logo em seguida, a próxima cena, temos o deslumbre dele, Dr. Doom. Victor Von Doom, o Doutor Destino, o primeiro deslumbre da roupa, do estilo, do design, de como ficou o Robert Downey Jr., inclusive o áudio da voz do Robert Downey Jr., a voz dele ao fundo com sotaque meio russo, ficou muito bem na pegada do personagem, porque ele vem da Latvéria, ele é um personagem russo, e o Robert Downey Jr. trazendo essa característica russa ficou impecável, achei sensacional. Mas chamando a atenção para uma frase que ele mesmo fala: ao final deste dia, teremos que tomar uma decisão impensável, uma decisão difícil. Antes deste dia terminar, deveremos tomar uma decisão impensável. Há teorias que ele pode começar como aliado da galera. O Victor Von Doom, em algumas HQs, ele é aliado dos Vingadores, aliado do Quarteto Fantástico. Ele é o cara que toma frente de batalha. Ele não tem medo de agir, ele não tem medo de sujar as mãos de sangue se for necessário por um bem maior. E sim, isso casa um pouco da questão do ego dele. Ele é um pouco egalomaníaco em relação a isso e tal, mas ele quer que todo mundo saiba que ele foi o salvador da pátria, mas mesmo fazendo decisões questionáveis. Na cena seguinte, vemos então um deslumbre dos heróis juntos, os heróis que permaneceram. Thor já entra como o Vingador mais experiente, não só pelos anos de Deus e como guerreiro, mas sim como Vingador. Ele mesmo já viu muitas batalhas, e ele cita: guerreiros mais fortes que todos nós juntos morreram por ameaças que me dão menos medo do que essa. E eu não acredito que essa ameaça, ao que o trailer indica, dá a entender que poderia ser o Destino. Eu acredito que seja uma coisa mais poderosa do que o Destino. Tanto que no início da história o Destino será aliado. Eu acho que ele não é o vilão principal. Ele pode vir a se tornar. Tipo, se vocês não querem me ajudar, então eu faço tudo sozinho. Então sai da minha frente que eu vou fazer. E pode perceber que logo atrás, na Torre dos Novos Vingadores, que é logo depois daquela cena dos Thunderbolts, onde que estão praticamente com a mesma roupa.
Aí chega depois os outros Vingadores, inclusive chega o Quarteto Fantástico e o Reed Richards. E ele está justamente explicando essa questão das incursões. No telão bem atrás dele, pode ver que não são só 2 planetas, são 3. São 3 planetas colidindo um com o outro. E o bicho vai pegar de uma tal maneira. Namor aparece em cena junto com Shuri e todos os outros membros de Wakanda. Sim, o Namor tem um grande papel nos Illuminati e nessas incursões. Ele é uma das peças que não tem uma moral e uma ética muito positiva. Se for para eliminar uma civilização inteira pelo bem da sua, ele vai fazer sem tremer na base. Ele não tem medo de sujar as mãos de sangue. Ele aparece todo imponente no seu trono, com uma roupa que lembra muito a dos quadrinhos, e ele lá disposto a acabar com todos os seus guardas contra os wakandanos. Ou seja, ele não está muito aberto ao diálogo. Pela cara dele, ele não está muito feliz. E outras figuras carimbadas, além do nosso querido Professor Xavier. Magneto está de volta, Ian McKellen, não só ele, mas os X-Men, muitos X-Men originais foram confirmados, Ciclopes, a mística original dos primeiros filmes está de volta, até o Gambit saiu do vazio para poder vir defender a Mansão X. Pois é, os X-Men não estão para conversa, se eles estão sendo ameaçados, pô, ameaça aqui não, filho, pode vir que nós vai pro fight. E aí eles versus os Vingadores, pois é. E dá pra ver que o Professor Xavier e o Magneto, eles estão meio contemplativos, eles estão meio que aceitando, né, vamos dizer assim, uma cena, estão aceitando o destino que vai vir. Se preparem, isso é um fato, não só pela despedida do Professor Xavier e do Magneto, mas haverá muitas despedidas importantes nesse filme, isso é um fato. Então, se já teve mortes no Vingadores Ultimato, esse aqui, meu amigo, não vai ser brincadeira. E quem está de volta, quem apareceu aí diante de uma mão misteriosa que entregou o cartão de visita da TVA? Loki! Nada mais, nada menos que o deus do multiverso. Se você acompanhou a série Loki, super recomendo. Comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo contando a linha inteira, falando um pouco sobre essa série. Uma série maravilhosa, sensacional. Olha o spoiler aí, alerta de spoiler da série, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Se você não viu, pula um pouco esse vídeo pra frente pra você não ter spoiler da série. Super recomendo. Aviso dado, bora lá. Bem, ao final da série, o Loki, ele une todos os multiversos numa árvore que parece muito a Eu não consigo falar esse bendito nome. Árvore da Vida. Vocês entenderam? Árvore da Vida, desculpa. Pois é, ele se torna oficialmente o Deus Todo-Poderoso do Multiverso. Naquele momento, ninguém consegue bater de frente com o Loki. Ele tá muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso que o Thanos. Mas, aparentemente, essa ameaça das incursões, quem sabe até o Destino poderia bater de frente com ele, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O Loki é muito poderoso. Mas algo preocupou o Loki. Tanto que ele voltou e entregou esse cartão para uma mão misteriosa que muitos estão deduzindo que pode ser o Steve Rogers. Que realmente parece ser o Steve Rogers. Tanto que ele está nessa cortina, nesse lugar mais calmo, parece uma cortina de uma casa. Numa outra imagem onde está o Steve Rogers junto com o seu bebê, que ele teve com a Peggy, ele está num lugar meio que parecido. E eu fico imaginando, a última pessoa que o Steve Rogers iria querer ver ia ser o Loki. Então, alguma coisa muito séria aconteceu que fez ele voltar ativo. Algo de muito grave pode acontecer em Wakanda, que não só vai afetar o Quarteto Fantástico, mas vários outros heróis, como os Vingadores, os Thunderbolts e diretamente os X-Men. Tanto que tem essa cena dos Thunderbolts dentro da Mansão X, onde que o Reed Richards, lá no fundo, tenta parar o Sam Wilson, o Capitão América, para ele não avançar. Aí a Helena dá de cara com a Mística e as duas começam a lutar num frenesi, uma batalha nervosa. Reza a lenda que depois daquele momento, aí o Gambit aparece para poder dar aquele choque no chão, ele bate o bastão e dá aquele choque no chão, e o Noturno também pode aparecer ali para poder lutar. E quem sabe com quem que ele vai lutar, quem sabe com quem que ele vai batalhar, será que ele vai sobreviver?
é um dos personagens que eu acho muito legal, muito interessante. Ele devia ter mais destaque, ele teve muito pouco. Eu senti muita falta desse Noturno, ainda bem que voltou. E esse grande destaque da Mística, que voltou, a atriz original que voltou, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o destaque, na hora que eu vi a Mística com aquele design, que lembra muito o design dos quadrinhos e da animação X-Men Evolution. Nossa, cara, eles acertaram assim, em cheio, com toda certeza. É um grande fanservice para os fãs. Isso é um prato cheio, é um presente cheio para os fãs da personagem e para os fãs dos X-Men. Doutor Destino não está para brincadeira, rapaz, não está para brincadeira. Mais ou menos perto do final do trailer, onde o Thor, sem escolha, que aparentemente ele está num cenário todo destruído, e em volta você pode ver algumas peças de sentinela. Com toda certeza, é um pouco depois daquela cena que o Ciclopes senta no chão e libera todo o seu raio e acaba destruindo. Deve ter destruído uns 2 ou 3 sentinelas naquela porrada, porque é muito poderoso. O Scott é muito poderoso. E aquilo assustou o Thor depois de ver o cenário todo destruído, e a única opção que ele viu foi atacar o Doutor Destino. Mas uma coisa me chamou a atenção, O Doutor Destino não só parou o Rompe-Tormentas com 2 dedos, mas tem algo a mais ali, é questão de magia. Ele tem runas lativerianas por todo o corpo. O que seria isso? Runas mágicas, que ele não parou com uma força bruta, ele parou com magia. E se uma magia é tão poderosa assim para poder parar o Rompe-Tormentas, é porque não é para brincadeira. Qual deus que eu falei? A gurinha mesmo que não tá para brincadeira? Sim, o Loki. Doutor Destino não é conhecido por brincar em serviço. Então, em algum momento, o Loki deve ter tomado uma rasteira do Grande Destino e o Doutor Destino deve ter roubado o poder dele. E eu falo a verdade. Se o Doutor Destino colocou as mãos no poder do Loki, no poder do Deus do multiverso, acabou. Ele simplesmente pode reconstruir um novo universo à sua vontade, o que já aconteceu nos quadrinhos. Sim, ele fez isso. Isso tornou o Destino, o Rei Supremo Destino do universo, que é um gancho para Vingadores Guerras Secretas. Um último adendo aqui. Tem uma pequena discussão na internet falando que o trailer não agradou tantas pessoas, o trailer assim, não está empolgando tanto quanto era antes, simplesmente pelo fato de que faltou desenvolvimento no Doutor Destino. Que nos outros filmes, até aqui, por exemplo, o Thanos, ele foi desenvolvido desde o primeiro Vingadores. Caramba, que ameaça é essa? É o Thanos, o que o Thanos pode fazer? Pode ter as joias do infinito. E quando ele conseguir? E se ele conseguir? Ele conseguiu, e agora? Agora o bicho pegou. E agora, para poder voltar atrás, o que vai acontecer e tal? Muita gente está sentindo falta desse desenvolvimento do Doutor Destino. Particularmente, eu gostaria de dar uma chance. Eu acho que aqui vai ser o início do desenvolvimento do Dr. Doom, porque muitas pessoas acabam conhecendo ele pelas HQs. Outras que não fazem a menor ideia de quem ele é e estão conhecendo ele pelo filme, o que acontece. Tudo bem, isso é plausível, de muitas pessoas acharem que ele não foi desenvolvido. Isso é compreensível, eu entendo de verdade. Mas eu acho que valeria dar uma chance para, a partir deste ponto de 2026, Vingadores Doomsday, ser o ponto de partida para ver o que esse personagem tão poderoso pode fazer nos futuros filmes da Marvel. Tem muito material ainda para trabalhar com o Doutor Destino. E ele não é um personagem, tipo, para aparecer em 1, 2, 3 filmes. Não, ele é um personagem muito poderoso. Tão equivalente ao Thanos. Inclusive, só uma curiosidade. Tá aí na tela o que ele já fez com o Thanos. Brincando. Sim, ele deu uma de Mortal Kombat com o Thanos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilha, comenta aqui mais alguma informação interessante sobre Vingadores Doomsday, sobre o Doutor Destino, sobre tudo mais sobre esse filme maravilhoso. Segue a gente nas redes sociais e quando esse filme estrear, estaremos aqui, vamos cobrir com toda certeza. Até mais, meus nobres!